Então, pessoal, já são 19 horas, daqui a pouco nós podemos falar mais um pouco em relação às outras atividades, se for o caso, tá? Então, todo mundo escolheu os temas dos seminários, se vocês quiserem, vocês podem comentar aí, daqui a pouco eu libero aqui o vídeo que eu vou transmitir também no meu canal, porque eu vou deixar registrado, tá? Para quem quiser assistir depois. Porque tem externos inscritos, depois eu coloco a lista para vocês assinarem, tá? Para eu liberar o certificado, que é como eu falei para vocês, essa atividade vai ter certificado, tá? Eu falei com o Odilon, então tem aquele certificado de 2 horas. Deu um probleminha em relação a... O evento foi encerrado, é porque como o Patrick precisou que fosse adiado, pessoal, então eu acabei esquecendo de adiar também no evento. Mas vocês podem baixar lá no final e mandar se inscrever na atividade, tá certo? Lembrando que essa atividade aqui, por exemplo, é uma atividade que seria um tópico da nossa disciplina sobre introdução à linguagem de programação. Nós falamos até nos primeiros dias de aula e tal a respeito. Então, eu resolvi convidar o Patrick, né, para falar aqui conosco a respeito dessa temática. Quinta-feira nós teremos um outro evento, mas esse outro evento já é um evento de cunho pessoal, da qual eu convidei Rian. Eu já tinha convidado ele para aula, mas como houve uma falta de datas e tudo mais, eu digo, não, então vou falar com o Rian para a gente fazer no meu canal. Ele topou, e assim nós faremos quinta-feira à tarde, às 17 horas. Outra coisa, pessoal, eu convidei o Cláudio Furtado para fazer uma palestra para vocês, beleza? O secretário de Educação. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma atividade aqui da nossa disciplina. Eu também vou transmitir no meu canal no YouTube essa atividade, tá? É uma atividade técnica, né, de certo modo, e para dialogar conosco, mais uma vez, quem está chegando agora, né, eu convidei o aluno Patrick para explanar um pouco sobre linguagem de programação. Ele vai falar na linguagem Python, depois vai fazer alguns exemplos, bem tranquilo, algo bem que dá para todos acompanharem, beleza? Qualquer dúvida vocês podem perguntar no chat, podem mandar mensagem lá no grupo também, se sentirem envergonhados, e aproveitem ao máximo esse momento, tá? É um momento diferenciado, é uma coisa assim que eu me sinto muito feliz quando eu convido um aluno, um ex-aluno meu, né, para eles saberem que eles têm voz e vez comigo, tem um espaço garantido, né, na minha vida, como se diz, nas atividades. Então, é uma coisa que eu costumo dizer, de aluno para aluno. Então, um aluno vai falar para vocês, ele é o aluno do 7º período, né, com algumas cadeiras já do 8º, então é um cara que está bem adiantado em relação ao curso de ciência da computação, então ele tem propriedade para dialogar com vocês a respeito da temática da qual nós estamos propondo, beleza? Então, fiquem à vontade, aproveitem ao máximo este momento, tá? Então, agora, Patrick, é com você. Show de bola. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Agradecer a Francisco, né? Sempre pela lembrança e por estar aqui hoje, falar para vocês um pouco sobre a linguagem Python e dar uma introdução um pouco sobre tecnologia e programação no geral e outras coisas que vêm a partir dele. Acho que eu vou transmitir aqui a tela. Foi? Aqui já está aparecendo, sim. Pode ficar à vontade. Show de bola. Então, eu tive a ideia de colocar esse nome Python, novo inglês, porque você deveria aprender Python e outras curiosidades, justamente porque todo mundo aqui eu acho que já escutou, você tem que aprender inglês é fundamental para a sua carreira, e hoje todo mundo sabe disso, né? O inglês está na nossa vida, no nosso cotidiano, ele invadiu
a maioria dos termos que a gente fala hoje, às vezes, vem de um estrangeirismo. Então, o inglês já é realidade. Eu digo o mesmo do Python. O Python é uma linguagem de programação, a gente vai tentar entender. Eu tentei ser bem didático aqui para falar sobre o Python, não vai ser uma coisa muito técnica, chata. E ele vem se destacando principalmente por sua simplicidade e o amplo uso. Então, acreditem que provavelmente aprender Python, que é uma linguagem de programação bem especial, pode fazer total diferença na carreira de vocês, independente que seja puramente acadêmico ou tomem outros destinos. E primeiro falar um pouco sobre mim, né? Como o professor já falou, eu sou acadêmico aqui do campus 7, Ciência da Computação, estou no 7º período, mas já estou no mercado aí desde 2017, estou para completar 4 anos de carreira já esse ano. Hoje eu sou desenvolvedor numa empresa de meios de pagamento e venho aprendendo bastante ao longo do caminho. E é isso, vamos começar. Então, primeiramente, o que é Python? Python é uma linguagem de programação. Então, vem mais questões aí. Então, o que é uma linguagem de programação? Para quem não tem familiaridade ainda, uma linguagem de programação é uma forma, de uma forma bem simples, de você fazer a comunicação entre humano e computador. De que forma? O computador, quando ele vai rodar um programa, seja o WhatsApp no seu celular, ou o Chrome que você abre no seu computador, ele está numa linguagem que a gente chama linguagem de máquina, que é um código que só o seu computador entende. Mas, para um ser humano, é bastante difícil entender essa linguagem. E para fazer sistemas complexos como existem hoje, seria bastante difícil e muito mais caro para se construir esses sistemas. Então, a linguagem de programação é um intermediário entre a linguagem de máquina e a linguagem que nós humanos utilizamos. Então, existem várias linguagens, e Python é uma dessas linguagens. Então, através da linguagem de programação, a gente faz esse intermédio e cria nossos programas. É o que normalmente vocês já ouviram falar de código-fonte. Normalmente, o código-fonte ele é escrito numa linguagem de programação. Então, beleza, a gente entendeu que é uma linguagem de programação bem rasteiramente. E o Python não é a única linguagem de programação. Se você já escutou, já teve algum contato com a área, com certeza você já escutou falar de C, ou JavaScript, ou qualquer outra linguagem. Existem milhares de linguagens de programação, né? Eu acho que incontáveis, e a cada dia alguém está criando alguma coisa, tendo alguma ideia. Então, são muitas opções. Então, em meio a tantas opções, por que o Python? Primeiro, simplicidade. Eu vou mostrar no final alguns trechos de código Python. Vocês vão ver que ele é bem simples, em comparação a outras linguagens, principalmente, né? Porque ele é basicamente códigos em inglês. Você vai ver comandos em inglês sem muita mágica, sem caracteres estranhos. Então, o foco do Python é ser simples. Python tem baterias inclusas. Isso é um jargão meio da comunidade Python, das pessoas que trabalham com Python ou que estudam, que ele tem baterias inclusas. Muitas vezes, algumas linguagens de programação elas não vêm com tudo que você precisa. O Python não. Ele vem com um conjunto de coisas para facilitar. Por exemplo, você quer fazer um aplicativo para o seu computador Windows. Para você fazer esse aplicativo, não basta apenas a linguagem de programação em si. Você vai precisar de uma coisa que a gente chama biblioteca. E a ideia da biblioteca é meio que como uma biblioteca do mundo real. A biblioteca do mundo real ela tem um conjunto de conhecimentos que você pode aplicar para alguma coisa, você pode aprender. Uma biblioteca na linguagem de programação é um conjunto de códigos prontos. No nosso caso aqui, seria um conjunto de códigos para fazer uma aplicação para Windows, um aplicativo Windows Desktop, que você ia utilizar para não ter que fazer tudo do zero. A gente sempre fala muito dentro da tecnologia, não reinvente a roda. Então, a gente sempre busca utilizar essas bibliotecas, esses conjuntos de códigos prontos, para facilitar nosso trabalho, para a gente não ter que reescrever tudo do zero e focar no que realmente importa, no que é novo. Então, esse é o conceito de baterias inclusas. Python é versátil. Como a gente vai ver, aqui eu trouxe alguns exemplos que Python tem muitas utilidades
se adapta muito bem, justamente por sua simplicidade. Então, as coisas no Python, elas se conectam, apesar dele ser muito completo, ter muitas possibilidades, bibliotecas prontas para os mais variados recursos que vocês podem imaginar. O Python ele é simples e, por conta disso, ele é versátil. Então, não raro você vai ver não só programadores que dominam, mas também físicos, médicos, profissionais de ciências humanas, jornalistas, né? Tem até um fato interessante que teve uma jornalista, acho que num evento que eu participei, que utilizou a linguagem Python, acho que foi na Folha de São Paulo, para fazer alguns estudos e criar, perceber algumas coisas que poderiam se tornar matérias, algumas denúncias, graças às tecnologias utilizadas com Python. Então, vocês podem ver que o Python está desde aquele cara que é o programador, que é o cara mais técnico, ou até uma pessoa da área mais de ciências humanas, de comunicação. Então, com certeza, esse leque de possibilidades do Python, junto com sua simplicidade, que dá uma magia para ele, né? Toda essa penetração em várias áreas diferentes, vários usos diferentes do Python. Outro ponto, já voltando para um pouco do que eu falei, que a comunidade é muito participativa. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando na área de tecnologia, existem várias tecnologias, não só linguagens de programações, e normalmente existem pessoas que participam e se reúnem em torno dessa tecnologia, tanto para ajudar a construir ela, né, o código aberto. Provavelmente vocês ouviram falar, ou talvez até não, código aberto é justamente um sistema que o código é público. Qualquer pessoa, inclusive qualquer um de vocês, pode chegar e participar, seja programando, ajudando no design, na tradução para várias línguas. Inclusive o Python é uma linguagem de código aberto, esqueci de falar, né? Ou seja, ele é público, você pode baixar, você pode modificar, criar uma nova linguagem a partir do Python, ou melhorar ela, enfim, fazer o que você quiser. Então, a comunidade é justamente um conjunto de pessoas que está em torno de uma linguagem de programação, ou de uma tecnologia, ou até de uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia. Provavelmente, se você participar de alguma igreja, tem a comunidade de jovens, ou sei lá, se você participa de alguma associação, aquilo é uma comunidade, então é um conjunto de pessoas em torno do ideal. E a linguagem Python, principalmente por ter todos esses atributos de versatilidade, simplicidade, e de ser tão difundida e ser código aberto, né, ser público, qualquer um pode modificar, ela tem uma comunidade muito forte, né? No ano de 2018, eu participei de um evento em Campina Grande, que chama Python Nordeste, uma cidade do Nordeste é escolhida a cada ano, né? Ultimamente, eu acho que está acontecendo online. Também tem a Python Brasil e outros eventos de Python, que junta justamente essa comunidade para dar palestras, compartilhar conhecimento e principalmente se conhecer, né? Você conhece muitas pessoas de todos os locais do país e até mesmo do mundo. E essa é uma coisa bem legal da comunidade Python. E também online, né? Online, se você tiver dúvidas, a pessoa é sempre participativa em colaborar, ensinar, tirar dúvidas. Então, se vocês realmente sentirem interesse, eu recomendo bastante participar de comunidades e eventos do Python. E Python também é uma das linguagens mais usadas, né? Tem vários relatórios anuais que se fazem por vários sites, várias empresas sérias da área de tecnologia, e se vê que Python é uma das linguagens mais utilizadas, mais queridas. Então, com certeza, tem muita oportunidade para quem sabe Python. E, em consequência disso, também há muitas vagas para Python. Coloquei muitas vagas no sentido geral, porque realmente são muitas as possibilidades de trabalho, né? Você pode trabalhar como desenvolvedor, como acadêmico, como analista de dados também, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então, essa foi uma visão geral do que é o Python e para que serve. E por que o Python, perdão. E agora a gente vai ver para que serve. Tá bom, Python é tudo isso de bom, tem todos esses atributos, tem muita gente em volta, mas para que eu vou usar isso? Então, se a gente for pensar, logo de cara, uma linguagem de programação, você vai fazer programas, né? Então, programas de computador. Então, a maioria dos sistemas que a gente usa hoje em dia são sistemas web, por isso que eu quis destacar. O sistema que a gente está utilizando agora para se comunicar é um sistema web. O site que você acessa, enfim, até o aplicativo que você usa no seu celular, ele precisa se comunicar com algum sistema web, que é algum sistema que faz essa comunicação na internet. Então, Python,
ele é muito utilizado para isso, né? E permite muita flexibilidade. Inclusive, eu acho que no Instagram ele foi feito, back-end, até hoje provavelmente muita coisa é em Python, justamente por ser fácil de desenvolver e rápido também. Outra questão, são sistemas embarcados. O que é um sistema embarcado? É um sistema que está em alguns hardware, algum computador em situações limitadas. Por exemplo, ele tem memória limitada. Por exemplo, seu micro-ondas provavelmente ele tem um sistema embarcado ali para fazer toda a questão da lógica, controlar o tempo, quando vai ligar, e também desde uma sonda espacial, né? Ela usa um sistema embarcado porque ela tem requisitos limitados, ou seja, tem uma memória limitada, não é igual ao seu computador. Por exemplo, hoje em dia, o computador básico tem de 4 a 8 GB de RAM. Se você for pegar, sei lá, uma sonda marciana, ela tem alguns megabytes de RAM e há toda uma limitação. Python pode ser utilizado para isso também, muito embora, em casos mais severos, se costuma utilizar umas linguagens mais robustas para essa questão, como C, C++, Rust, etc. E agora, uma questão que é a questão da moda. Análise de dados. O professor Francisco aí pode até falar também sobre isso, que ele é um estudante da área. E análise de dados, junto com inteligência artificial, data science, provavelmente machine learning, provavelmente vocês escutaram esses termos, é a menina dos olhos hoje do mercado, né? Saiu até uma matéria, acho que foi na revista Exame, não me lembro, que dizia que data science, cientista de dados, é a profissão mais sexy, justamente porque fala dos altos salários, né, e das possibilidades. Hoje em dia, no Brasil, está em falta esse tipo de profissional que trabalha com análise de dados e inteligência artificial. Mas antes de falar isso, vou falar o que é, né? Análise de dados está muito ligada ao que vocês provavelmente já ouviram falar, que é Big Data, que são justamente uma quantidade enorme de dados que hoje em dia existe e é possível justamente porque as pessoas estão mais conectadas. Por exemplo, tem até acho que um documentário, o Dilema das Redes, que fala justamente da questão de dados que são capturados de vocês nas redes sociais, né? Então, hoje em dia, a rede social, você está com seu celular na mão, o seu celular é basicamente, entre aspas, né, uma máquina de espionar. Ele está colhendo dados de você o tempo todo, tem câmera, ele vê o que você acessa, ele sabe tudo da sua vida. Mas beleza, eu tenho essa porrada de dados, para que eu vou usar? Então é aí que entra a análise de dados. A análise de dados utiliza de métodos principalmente estatísticos para chegar a conclusões a partir de determinado comportamento, chegar a conclusões, previsões e etc. E uma questão interessante, né, principalmente quem trabalha com análise de dados são cientistas de dados. A grande maioria dos cientistas de dados hoje em dia acabam que não são profissionais necessariamente de ciência da computação. Principalmente pessoas da área de física, muitos físicos se tornam cientistas de dados, matemáticos, estatísticos, normalmente é a maior parte dessas pessoas que se tornam cientistas de dados, que é uma área, assim, uma profissão que precisa de gente, né? O Brasil precisa tanto de programadores como de cientistas de dados, e tem muitas oportunidades agora nesse momento. Dentro disso também está a mineração de dados. Beleza, análise de dados, eu tenho uma porrada de dados, mas como é que eu colho esses dados? Através da mineração de dados. A gente usa o Python também. Vocês já pararam para pensar como o Google funciona, por exemplo? O Google, ele tem uma coisa que a gente chama um robô, um crawler. O que é que ele faz? Ele sai acessando todos os sites da internet e vai colhendo dados dele e vai anexando no banco de dados do Google. É assim que o Google funciona. Então, a mineração de dados, pode ser usar a mineração de dados, você fazer esses robôs para ir entrando no site pegando os dados, mas você pode, por exemplo, para entrar num site, sei lá, de alguma universidade, para cavar alguns dados lá, você faz um robozinho, você minera esses dados de sites da internet. Aprendizado de máquina também, que está dentro daquele que a gente estava falando de ciência de dados, que é justamente o que está mudando o mundo hoje, né? Antigamente pensava que os robôs iam dominar o mundo, eram os robôs físicos, mas hoje quem domina o mundo são os robôs virtuais, entre aspas, né? A gente, hoje em dia, tem muito mais velocidade justamente por conta de máquinas que aprendem só, né?
A programação normal precisa de um programador para escrever um sistema, que é o uso mais comum, mas o aprendizado de máquina ele faz justamente o contrário. Você dá os dados para o seu algoritmo lá, que normalmente são vários métodos que usam estatística, cálculo, tudo isso que vocês veem aqui, e a partir desses dados o próprio computador aprende como é que ele vai criar o algoritmo. Então, você dá os dados e as respostas aproximadas é uma das formas de fazer isso, e o computador aprende e cria o programa para você. Então, por isso que se diz aprendizado de máquina. A ideia é mais ou menos que o computador funciona como uma criança. Fala aí, por exemplo, Patrick, já que você tinha mencionado, né, numa disciplina que nós estamos cursando agora, nós estamos fazendo um artigo para predizer, por exemplo, os casos de sucesso, permanência e êxito, né, no Instituto Federal, no determinado Instituto Federal. Então, nós, com base nas notas e nas faltas, por exemplo, nós vamos predizer se o aluno permaneceu, quanto tempo permaneceu no ensino técnico. Então, para isso, nós fizemos uma parte de uma análise estatística, tá? Que é uma parte antes do pré-processamento. O pré-processamento, por exemplo, no aprendizado de máquina, é a limpeza, é a correção dos ruídos que nós chamamos no aprendizado de máquina, né? São correção de dados faltantes, por exemplo, tá? Excesso de dados que não vão ser utilizados de modo nenhum ali para resolver esse problema. Vocês observaram também na palestra da professora Angélica, que ela fez uma análise, Angélica Castro, né, ela fez uma análise, por exemplo, demonstrou lá com base a base de dados do Enem, para demonstrar os alunos que tinham tirado nota 0 em matemática, uma base de dados com mais de 80 milhões de linhas ali. Então, você com um algoritmo, você analisa essas questões, né? Tem diversos problemas, por exemplo, os casos de Covid, você com base no quantitativo de casos que houve em uma determinada semana, você pode predizer ou pode prever qual quantitativo pode ter na próxima semana. Então, você usa muito essas questões de aprendizado de máquina, né? E como você mesmo mencionou, Patrick, tem diversos algoritmos para isso, o KNN, que é o Car Vizinhos dos Elementos, árvores de decisões, né? Então, você vai ter vários algoritmos que podem ser utilizados para fazer essa análise. Tá? Isso aí. E para resolver os mais diversos problemas também, né? Então, é fantástico, assim, essa área. Acho que todo mundo devia ter pelo menos uma noção do que é, porque é o nosso mundo, né? O nosso mundo hoje está repleto dessas máquinas. A gente tem que ter pelo menos uma noção de como isso funciona para não se sentir tão perdido, né? E outra questão também aqui, outro ponto. Vai falar, Francisco? Pode falar. Não, eu ia só fazer o registro, né, que a professora Angélica está aqui assistindo nosso bate-papo aqui, a nossa aula, né? Então, só para fazer o registro, agradecer por ela até se inscreveu aqui na atividade. E a lista de frequência está aí no chat, pessoal, e eu disponibilizei também para quem está inscrito, que é externo. Então, aproveitem, façam suas perguntas, tanto que Aninha, Ana Lúcia aqui fala no chat, né? Tanta burocracia para eu dizer que eu não sou um robô, né? Hoje em dia na internet. Ela está até interagindo aqui no chat, tá? Então, podem deixar suas perguntas, pessoal. E pode continuar, Patrick. E se precisar que eu intervenha, fique à vontade. Eu acho legal. Tranquilo, pode intervir, que é sempre bom adicionar mais coisas aqui. Show de bola. Então, sobre testes de software. Então, quando você faz um sistema, você precisa testar para garantir. Um carro, quando você vai comprar, provavelmente você já procurou um carro, tem o Latin NCAP, que é justamente um teste de resistência e de segurança dos carros. Então, o software é da mesma forma. Você tem que garantir que aquilo que foi assinado num contrato está sendo cumprido. Então, a gente não usa pessoas porque seria, para testar manualmente, na maioria das vezes, seria muito caro e muito sujeito a erros também da própria execução do teste. Então, a gente cria outro programa para testar aquele programa que a gente está fazendo justamente para que seja algo recorrente. Então, tem essa área também e é bem interessante. E também segurança da informação. E ciência de dados, a menina dos olhos, o que falar de segurança da informação, né? Há alguns anos atrás, e até mesmo, acho que ano passado, estava muita discussão sobre a entrada de vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente uma legislação voltada a essa questão de direitos
e da questão da segurança da informação e da privacidade dos usuários. Então, tem nem o que falar sobre isso. Nós falamos até, eu acho que eu falei aqui com eles, sobre a questão das farmácias. Você quer um exemplo maior do que ser invasivo na nossa vida em relação a, olha, me passa aí teu CPF. Hoje em dia, você pode dizer assim, não. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, ela me garante que eu não sou obrigado a fornecer meu CPF ali, por exemplo, tá? Pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante que nós tenhamos total privacidade, né, em relação aos nossos dados, na questão de CD. Nós podemos também, a lei garante também que nós possamos ceder e, ao mesmo tempo, chegar num estabelecimento e dizer, olha, eu gostaria que você tirasse aí agora os meus dados, tá? Tem muita coisa, para não fugir da temática, como você mesmo mencionou, né? Então, inclusive, eu acredito, pessoal, você tem que cuidado quando a gente está dando algum conteúdo, senão, pessoal, eu vou precisar desligar aqui a gravação, porque isso aqui pode ferir os direitos autorais, a questão do material que a gente utiliza. Então, entra muito nesse aspecto, Patrick, que hoje em dia, né, deve ter algoritmo para observar, aliás, analisar possíveis documentos que contêm direitos autorais. Então, tem muitos algoritmos para isso, para fazer essa checagem. O YouTube, hoje em dia, por exemplo, tem o seu algoritmo que não deixa subir dependendo do vídeo, ele não deixa você subir aquele vídeo, porque tem alguma coisa, algum direito autoral, alguma informação que você colocou no vídeo, ou deixou de citar no vídeo alguma coisa. Então, ele tem um algoritmo para checar isso, né? Então, boa. Foi uma coisa que, como você mencionou, segurança da informação é algo que eu ministrei até uma disciplina na pós sobre isso, que era normas e boas práticas de segurança da informação, e eu citei sobre o LGPD. Recentemente, eu observo que o YouTube, quando você vai subir o vídeo, ele já barra se tiver alguma coisa que não esteja dentro da lei, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, a Ana Lúcia falou aqui no chat, deixa eu ver. Não vou deixar ninguém sem resposta, daqui a pouco eu olho também, tá? Ó, verdade, difícil achar um aplicativo que baixe música do YouTube, por exemplo, tá vendo? Então, do mesmo jeito, pessoal, é isso, ó. Por exemplo, nós professores temos que ter bastante cuidado com o uso do material. Acho que vocês olham meus slides lá, no final tem, esse material foi produzido fulano e tal, ou então em alguns slides meus, eu já coloco alguma coisa, porque quando o algoritmo pegar lá, o próprio professor, que, sei lá, busca o seu material na internet, se não tiver citado direitinho, o cara vai me acusar, né, de estar utilizando o material dele indevidamente, sem fazer a devida citação, né? Então, tem tudo isso também que a gente precisa ter cuidado, para não fugir do tema, tá, Patrick? Beleza? Não. Isso aí. Tem muita coisa, né? E também, se você for ver, né, tem muitos filmes de hacker, né? Que também é uma área da profissão, né? Tem os famosos testes de penetração, que é justamente tá tentando invadir uma rede. E na maioria desses sistemas, esses scripts que as pessoas fazem para descriptografar a senha, invadir rede, a maioria é feita em Python, justamente por conta daquilo que a gente falou, né? É muito simples escrever em Python e a gente tem resultados muito rápidos. Então, agora, o Python 101, normalmente esse 101 é quando se tem algum curso numa faculdade estrangeira que vai mostrar a introdução. Eu queria mostrar um pouco também da sintaxe, bem rápido, está aparecendo aí meu editor de código. Só uma fala, Patrick. Por exemplo, a gente falou de análise de dados. Não sei se vocês observam as recomendações, às vezes, que as redes, ou as redes sociais ficam fazendo ali para você, toda vez que você para uma foto, ou abre algum produto, você começa a observar que um algoritmo ali já vai traçando o teu perfil. Francisco gosta disso. Joaquim gosta disso daqui. Então, eu vou direcionar mais questões para Joaquim que tenha essa finalidade. Não sei se vocês já observaram, por exemplo, o Instagram mesmo, ele traça meio que o nosso perfil ali. Daqui a pouco, poxa, eu olhei algo semelhante a isso, né? Ou até mesmo, às vezes, a gente se pega pensando em casa, poxa, será que eu estou sendo... Será que meu smartphone está ouvindo o que eu estou falando, né? Sei lá, a discussão que nós estamos fazendo, poxa, eu queria comprar isso. E você fala, daqui a pouco está aparecendo ali nos aplicativos, poxa, aí você, eu falei, né? Uma coisa bem interessante. Então,
utiliza-se muito de aprendizado de máquina, pessoal, para reconhecer, por exemplo, o Facebook, o reconhecimento de imagens. Você acha que ali você não precisou fazer um tratamento de várias imagens da pessoa para identificar que é aquela pessoa? Por exemplo, pega diversas fotos minhas de lado, de rosto, tudo, e você treina o algoritmo. O Facebook faz essas coisas para ter o reconhecimento facial. Né? Foi até, não sei se, não estou lembrando agora, tem uma matéria, né, que um cara foi preso por ter cometido algo, porque a câmera reconheceu, né? Teve uma captura eficaz ali da imagem do cara, bem direitinho, e ele foi preso. Então, hoje em dia, é porque é muito invasivo, né? Também tem a lei geral de proteção de dados, muito invasivo esse aspecto de você ter câmeras na rua que façam diretamente esse reconhecimento facial, né? Dependendo da localidade e tudo mais, mas é muito treinamento de imagem, pessoal. Eu tenho até um amigo que, no mestrado agora, ele trabalha com a parte de GANs, que é justamente para o treinamento de imagens, tá? Para eficiência, para reconhecimento de vídeos também. Então, muito disso, sabe? É uma temática que nós vamos passar a noite aqui dialogando a respeito. Eu estou estudando bastante essas coisas agora recentes. É uma área que antes eu não tinha tanta familiaridade, porque eu gosto mais da área de tecnologia da informação em geral, era arquitetura de computadores, era mais uma coisa da área de computação que seria mais voltado para a parte mais de hardware. Depois você vai começar a ver que aquela outra área de programação, de análise de dados, aprendizado de máquina, é fascinante também, tá? Dá muito pano para manga, né? Então é isso. Isso aí. Show. Então eu vou mostrar aqui, tá aparecendo no editor aí na tela, né? Eu vou mostrar bem rapidinho algumas coisas do Python. Obviamente não tem como mostrar tudo, né? Porque realmente é muita coisa, mas para vocês terem uma ideia de como é o código, e que a gente não vai escrever muita coisa e já vai ter resultado. E também para instigar vocês a entrarem, né, estudarem um pouco sobre tecnologia. Então, primeira coisa que a gente quer ver quando vai escrever alguma coisa, o primeiro programa, normalmente tem uma tradição que você tem que colocar Olá Mundo. Se você não colocar Olá Mundo na linguagem de programação que você está escrevendo, se esse não for seu primeiro programa para ele mostrar Olá Mundo na tela, você vai ter uma maldição, você não vai aprender mais a linguagem. Mas, brincadeiras à parte, é bem simples. Então, eu vou utilizar só um comando que chama print. Print, em inglês, traduzindo, significa imprimir. Por que imprimir? Porque a gente quer imprimir na tela aqui. No nosso caso, esse terminalzinho aqui, a gente quer imprimir a palavra Olá Mundo. Então, eu vou digitar esse comando print. E esse print é o que a gente chama de função. É parecido com a função matemática. Ele recebe uma entrada de valor e tem alguma saída. Nem sempre tem, na verdade, linguagem de programação, mas é mais ou menos a mesma lógica. Então, não basta escrever o nome print. A gente tem que passar uma coisa chamada parâmetro, que é justamente, nesse caso, o que é que a gente quer mostrar na tela. Então, para passar esse parâmetro, eu tenho que abrir parênteses, abrir e fechar parênteses, e dentro desses parênteses é que eu vou colocar o parâmetro. Quando eu quero escrever um texto na linguagem de programação Python, eu tenho que colocar entre aspas, senão ele não vai identificar que é um texto, ele vai identificar que pode ser algum termo da linguagem, como é o caso de print. Então, eu vou colocar entre aspas, e aqui eu vou digitar Olá Mundo. Salvei. E aqui eu estou no terminal. Não precisa ter medo do terminal, ele é bem tranquilo de mexer. E eu quero executar esse programa. Esse programa está com o nome exemplo.py. Todo arquivo do Python ele tem que terminar .py, que a gente fala py.py. E para executar é bem fácil. Eu tenho que estar no terminal, na mesma pasta que está esse arquivo. Ó, eu vou desse comando ls. ls lista o que está dentro da pasta. Pode ver, ó, que tem um exemplo.py. Está dando para ver aí, né? Ou está muito pequeno? Deu um zoom aí, só mais um pouquinho de zoom, mas tá bom. Melhorou? Melhorou. Pronto, ó. Aqui, com esse comando ls, ele lista o que está dentro dessa pasta /códigos. E pode ver que está o arquivo aqui, exemplo.py. Eu vou dar um clear, que é um comando para limpar o terminal, limpou. E para executar é muito fácil. Eu tenho que primeiro dizer que eu quero executar alguma coisa do Python. Para isso eu escrevo Python
E agora eu tenho que digitar o nome do arquivo que eu quero executar. No caso, é exemplo.py. E eu dou um Enter e ele vai colocar na tela Olá Mundo. Tá vendo? Ó? Pronto. Ei, Patrick, dê mais um zoom aí, porque como os meninos estão assistindo pelo celular, aí Clarice pediu aqui agora que fizesse isso realmente, Clarice. Pronto. Eu acho que aqui é o máximo, porque senão fica muito grande. Mas eu acho que tá bom aqui, né? Agora sim, agora sim. Beleza. Então, ó, eu coloquei palavra Python, que é para dizer que eu vou usar o Python, e aqui o arquivo exemplo.py. Apareceu o nosso Olá Mundo, a gente tá livre da maldição, vai conseguir aprender Python agora. Beleza. Aqui agora, eu já imprimi, e eu posso guardar valores também no Python. A gente chama isso de variável. Para fazer isso, eu tenho que dar um nome a essa variável. Por exemplo, número. Número, eu posso atribuir ou um valor numérico, posso colocar um valor numérico inteiro, um valor numérico decimal, que aqui, normalmente, quando a gente está trabalhando, a gente coloca vírgula, só que no Python a gente tem que colocar um ponto. Então, se eu quiser 1,5 é 1,5. Esse valor está salvo. Eu também posso salvar um valor de texto, que aqui a gente chama string. Então, por exemplo, texto. Aí eu tenho que abrir aspas. Texto mesmo. E também eu posso colocar um valor booleano. O que é um valor booleano? Um valor verdadeiro ou falso. Nas linguagens de programação, e o Python não é diferente, normalmente a gente tem que lidar com operações lógicas, que no final elas vão retornar se a operação é verdadeira ou se é falso. Justamente para a gente poder controlar o fluxo dentro do nosso programa. Por exemplo, se a opção for verdadeira, ele vai tomar um caminho, se for falso, ele vai tomar outro. A gente vai ver isso aqui também. Então, booleano. Aqui, posso colocar true, de verdadeiro, ou false. Show de bola. Então, eu posso armazenar esses valores e vai funcionar normalmente. Posso até dar um print aqui, ó. Deixa eu colocar, dar um print no número. E eu vou rodar o programa de novo aqui, ó. Python exemplo.py. Deixa eu só salvar. Massa. E aqui ele imprimiu o nosso número, que é o 1.5. Show. Estando isso claro, a gente também pode fazer operações numéricas no Python. Por exemplo, eu posso realizar uma soma, por exemplo, deletar essas variáveis aqui, vou colocar resultado. Eu posso fazer uma soma, por exemplo, mais 1, eu uso o caractere de mais, para fazer a soma normal, da mesma forma. Eu posso fazer também uma subtração, que vai funcionar também normalmente, o mesmo caractere. Eu posso fazer uma multiplicação, e aqui a gente usa o caractere de asterisco, por exemplo, 2 vezes 2. Vou mostrar até aqui no terminal. Então, Python. Por exemplo, mais 1, normal. 4 menos 3, 1. Aqui, a operação de multiplicação, 2 vezes 2. Eu uso um asteriscozinho. E para fazer a divisão, eu utilizo a barra. Além disso, além dessas operações, a gente também pode fazer operação de potenciação, colocando 2 asteriscos, 2 elevado à segunda potência, funciona também. E a gente pode tirar um módulo de uma função, que seria o módulo, seria o resto, né, de uma divisão. Por 2, módulo 0, não tem resto. E é isso, as operações que a gente pode fazer aqui dentro operações matemáticas dentro do Python. Beleza, isso aqui está tranquilo.
Outras coisas que a gente pode fazer. Eu quero tomar um fluxo, aquele que a gente falou. Para que eu vou utilizar um booleano, verdadeiro ou falso? A gente tem uma coisa chamada que é estrutura de decisão. Ou seja, se for verdadeiro, ele vai para um canto, se for falso, ele vai para o outro. Por exemplo, eu vou digitar aqui. Então, a gente usa a condição se. Se for verdadeiro, ele vai para um canto. Caso contrário, ele vai para outro. O se em inglês, a gente escreve if. If. Então, aqui, depois, após esse if, eu posso colocar a operação. Então, posso colocar 1 maior que 2 é falso. Então, provavelmente, ele não vai entrar nessa posição. Então, ele vai entrar na contrária. Então, caso contrário, o else, ele vai entrar aqui abaixo. Então, deixa eu dar o print melhor. Acho que assim fica um pouco confuso. Colocar o 2 maior que 1, que vai dar verdadeiro. Então, se for verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro. E eu vou imprimir aqui verdadeiro. Aqui, novamente, é uma operação lógica de comparação. Se é maior, posso colocar maior, menor, posso colocar igual. A diferença é que o igual aqui, eu tenho que colocar 2. E também posso fazer menor igual, maior igual. Mas no caso aqui eu vou colocar maior. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai imprimir na tela verdadeiro. Nunca confie no código, sempre coloco ele para rodar. Bora rodar ele aqui. Verdadeiro. Entrou. Show de bola. Mas, se fosse ao contrário, se a gente colocasse que o 1 é maior que 2, logicamente está falso. Então, bora executar, ele não deveria aparecer o verdadeiro. Não apareceu nada. Então, foi. Então, a gente tem o operador se não, que aqui no Python a gente coloca else, que seria o caso contrário. Então, se aquela condição ali não for verdadeira, ele vai executar o que está aqui. No caso, ele tem que imprimir falso. Bora executar. Imprimiu falso. Então, essa é uma estrutura de decisão. A gente pode colocar várias operações lógicas aqui que a gente pode controlar o fluxo do nosso sistema. E para finalizar, se eu quiser repetir uma coisa várias vezes, a linguagem de programação também tem uma coisa chamada estrutura de repetição, que é justamente você dá umas condições que ele vai ficar repetindo. Aqui, em Python, a gente tem duas estruturas, mas eu só vou mostrar uma que é o for. O for, ele entra no loop. Então, aqui eu vou entrar num loop e eu vou dizer a quantidade de vezes que eu quero repetir nesse loop. Então, eu vou colocar for x, 1, range, 10. Eu quero que ele printe esse valor de x, que ele imprima na tela esse valor de x para mim. Beleza, um monte de coisa nova, o que é que está acontecendo? Primeiro, vamos vir aqui no range. Range é uma função do Python. Range, acho que em português é intervalo, que ele vai dar um intervalo de 10 números. Lembrando que na linguagem de programação ele não começa a contar do 1, ele começa do 0. Então aqui ele vai do 0 até o 9. Ele vai gerar um intervalo de 0 a 9. E para cada repetição dessa, ele vai pegar o número da vez. Por exemplo, se eu estou na primeira repetição, ele vai pegar o 0 e aqui ele vai imprimir. Então, para cada loop desse, ele vai imprimir onde ele está. Bora dar um clear aqui e eu vou executar. Tá vendo? Ele executou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele executou o loop, ele repetiu 10 vezes. Então, tem mais algumas coisas no Python. Isso é o básico do básico, tem outras questões mais avançadas, mas eu espero que tenha dado para ter uma noção, né, um pouco do Python. Espero que vocês tenham se sentido à vontade um pouco. Eu sei que, para quem nunca viu, pode parecer algo diferente, mas é legal. A ideia de que você está escrevendo uma coisa e já aparece ali na sua frente. Então, sobre a questão do Python, é isso. E agora você tem um pouco de noção por onde seguir. Então, eu deixo algumas recomendações aqui. Tem um curso em vídeo de Python. Curso em vídeo é um canal do YouTube que tem vários cursos. Tem Python, Java, banco de dados, tudo que você quiser. Totalmente gratuito. A didática deles é muito boa.
Tem os exercícios do site Python Brasil, tem bem exercícios muito, muito legais lá. Então, se você tiver interesse e tal, é legal para treinar, porque programação é basicamente prática. Tá aí o professor para falar, confirmar. Se você não praticar, você não fixa. Mas é igual a área deles, né? Física, matemática também. Se nós não praticarmos ali, não vai ter como. E o intuito era esse, Patrick, aqui, é mostrar, como eu mencionei antes, introdutória, né? E para não ficar naquela questão só de mostrar elementos básicos de hardware, software, só aquelas questões de aplicativo de escritório também, não, eu digo, não, tem tópicos da ementa que fala a respeito, então eu vou fazer, ou eu mesmo iria fazer, eu digo, não, vou convidar um aluno meu que tem conhecimento, né, já poderia mostrar para os meninos aqui, é uma oportunidade para todos, é aquela questão que eu sempre falo, né, este canal aqui é um espaço aberto, então qualquer aluno que quiser de uma temática interessante pode ficar à vontade, sentir-se à vontade, não é um modo para querer aparecer ou trazer quem porventura, esse aluno tem mais destaque do que esse, não é isso, então cada um que tiver uma temática relevante, importante da área de TI, pode ficar à vontade, aqui eu não tenho distinção com nenhum, se é mulher, homem, preto, branco, pessoa com deficiência, não, todos são iguais, né, então eu não tenho essa distinção, eu gostaria de agradecer e deixar aberto, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para Patrick. Deixa eu só terminar aqui, só essa parada, eu vi agora que não estava compartilhando os slides, mas era só essa questão aqui, é a recomendação do curso em vídeo, você fazer os exercícios, né, tem que praticar, e, por exemplo, se você interessar, procure fazer alguma coisa, tem uma ideia de fazer um sisteminha, um sitezinho para mim, vá lá e faça, é assim que se aprende, com um projeto. E, se possível, se você tiver realmente interesse, tenha um mentor, um tutor. É bom ter alguém que lhe oriente, porque fica muito mais fácil direcionar, né? Você não vai ter que quebrar tanta cabeça como a pessoa quebrou. E aqui está o link do Python User Group, que eu faço parte também, que é o grupo de usuários Python da Paraíba. Vez ou outra tem uma palestra lá, algum encontro. Hoje em dia não tem como ser presencial, porque está mais difícil, mas podem entrar para tirar dúvidas. E por fim, eu deixo aqui meu contato, né? Meu principal contato é via e-mail, então se alguém quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, quiser alguma orientação, fala comigo. Tem meu LinkedIn também, que acho que é a única rede social que eu basicamente uso, e fazer um jabazinho aqui também, que alguém esteja trabalhando, com vontade de entrar na área de programação. A gente está com uma iniciativa que chama Sertão Dev, que é uma comunidade aqui da região, de Patos e do Sertão, que a gente funciona, não fica aberto o tempo todo. A gente está meio que na primeira turma, entra um pessoal e o pessoal daqui que já trabalha remoto, meio que dá uma orientação para todo mundo começar a ter uma oportunidade na área, e também a gente sempre está fazendo palestras, todas as quartas-feiras os encontros, e vai estar fazendo outras coisas também, vai lançar o canal no YouTube também, para deixar público as coisas. Então, é isso, qualquer coisa eu estou à disposição de todos vocês, né? Se tiver alguma dúvida ou quiserem alguma orientação sobre a área, podem falar comigo, e é isso. Se tiver alguma dúvida aí para responder. Pronto, no caso, o Jefferson está falando aqui, né, coisa boa, programação tem se tornado uma temática multidisciplinar, né, Emanuel falou aqui também que tem uma comunidade, né, Solon Leon, deixa eu só colocar aqui no chat, então, tá lá no canal, deixa eu escrever aqui, que não dá para eu copiar. Então, é uma coisa, pessoal, que esta disciplina aqui é a chamada computação aplicada à ciência, né? Então, nós temos que falar algo que seja útil para a vida de vocês, que seja leve, né? Eu não poderia chegar aqui também e falar um conteúdo da qual só algumas pessoas conseguissem acompanhar. Então, esse foi o meu intuito, trazer alguém que trouxesse uma linguagem comum, né? Uma linguagem que vocês pudessem compreender o que ele estava falando, porque ele fez uma introdução, né, do que é a linguagem, do que é que está sendo utilizado hoje em dia, e, por fim, ele fez alguns exemplos para que vocês possam utilizar, né? Então, pronto, Patrick, Manuel está pedindo o link para praticar aqui, ó, ele fala assim, manda o primeiro link de praticar Python que está na sua apresentação, Patrick. Então, dos exercícios, peraí.
Luiz Eduardo também. Ah, Luiz Eduardo, teu colega, né? Falou aqui muito boa palestra, né? Então, pessoal, o Patrick já esteve comigo também em outros eventos, teve um webinar aqui comigo, dois, né? E no presencial ele participou de uma atividade comigo na disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores, ele mostrou uma máquina virtual, né? A execução, instalação de rodar vários softwares, vários sistemas operacionais. Ele já esteve comigo na disciplina de sistemas de informação para ADM, para falar da empresa que ele trabalhava, quais eram os sistemas que eram utilizados. Então, para mostrar na prática, para os alunos terem um entendimento, né, na questão na prática, porque assim, é muito interessante. Às vezes, a gente, de tanto explicar algo, fica no pensamento, como seria isso no mundo real? Então, eu sempre tento trazer para os meus alunos algo que esteja em prática ali, né, em plena execução. Então, esse é o meu propósito, trazer algo para o meu aluno, opa, vivenciei isso. Então, isso daqui faz sentido. Então, aquilo que o Francisco falou em outra aula faz sentido. Então, para que a gente não tenha só um entendimento, isso é muito bonito, mas como seria na execução? Como seria na prática? Então, esse é o meu propósito, esse foi o meu entendimento. Então, dando os parabéns aqui, Patrick. Parabéns ao Jefferson Felipe, que está aqui também, dando os parabéns. Tá? Patrick é tampa, um grande aluno, sim, sem dúvida, um grande aluno mesmo. O cara da sala também, que é do Sertão, deve estar assistindo. Valeu, Jefferson. Então, se alguém quiser fazer pergunta, os meninos que já mexem em programação, se quiser fazer algum comentário também, pode ficar à vontade. Se quiser acrescentar algo, né? O espaço é esse. Então, o Rian está aí, não? Marcos, não sei se... Oi, pronto, aí, pode falar. Eu tinha uma pergunta meio pessoal para ele, que é... Por que tu usa o plugin do Vim no VS Code, ao invés do próprio Vim? Na verdade, eu uso o Vim, só que tem algumas coisas que são meio incompatíveis com o Vim. No caso, um plugin para fazer esses slides que eu fiz em Markdown, aí só tem para o VS Code. Aí, por exemplo, como eu trabalho também na empresa, tem coisas que no Vim às vezes não está tão otimizado. Então, é mais chato de configurar. Então, eu deixo o Vim, e eu também tenho outros editores aqui, mas como eu estou acostumado com o Vim, eu deixo tudo com o plugin do Vim para ficar mais fácil de usar. Uma vez que você pegar a prática, é difícil soltar, né? É difícil de aprender, depois você aprende, é um vício, Vim é vida. Eu também uso. Show de bola. Já tá bem caminhando aí. Ele tinha um programa, cara, muito bem avançado. É uma coisa que... Pronto, nós estávamos conversando lá no privado dele sobre o Google Colab, né? As demonstrações. Eu estava usando o Colab para fazer análise de dados, algumas coisas bem... A gente estava conversando sobre isso, mas é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma curiosidade também, pergunta o Patrick, né? Às vezes fica com vergonha de perguntar a mim, pergunta para o aluno, ó, pode perguntar. Aqui, se ele souber, né? Falar outra coisa que não for de Python também, pode mandar bravo. Emanuel falou aqui, né? A palestra foi tão rápida que eu poderia ficar mais tempo, mas é aquela história, Emanuel, tem que ter aqueles 45 minutos, né? E 15 minutos para o pessoal interagir, conversar, que é aquela história que a gente conversa sempre da nossa aula, né? Aula síncrona nessa disciplina. Por ela ser 30 horas, acaba que nosso tempo vai, né? Como se diz. Então, se alguém, repito, quiserem fazer pergunta, aproveita quem tiver aí, se inscreve no canal também, porque está sendo transmitido pelo meu canal, pessoal. E eu estou gravando a aula, porque eu vou disponibilizar no Class para vocês, certo? Essa aula, porque seria a nossa aula. Então, para todo mundo que faz parte da disciplina, aqui neste link. Então, é isso, não havendo mais considerações, só tenho a agradecer, né, a Patrick por estar aqui conosco, né, nesse momento, compartilhando um pouco do seu conhecimento, que deve ser bem mais amplo, né, bem mais vasto, mas é isso, e espero que meus alunos tenham aproveitado o máximo, porque é aquela história, um momento riquíssimo, né, para todo mundo aprender. Tá? Você fez o que se faz numa primeira aula de programação 1, né, Patrick? Quando o Fábio Júnior, por exemplo, chegou para vocês lá, mostrando na linguagem de programação, declaração de variáveis, passagem de parâmetros. Então, você fez aquela aula, aquela parte da aula, digamos assim, que todo professor de programação ele faz para os alunos. Aquela parte introdutória para depois começar a elevar o nível, de certo modo. Então, mostra aquela coisa que toda pessoa que está iniciando na área de programação precisa saber. Tá? Show de bola. Eu que agradeço e espero que
vocês se interessem, os que não têm contato. Já tem, pelo que eu estou vendo, tem algumas férias na turma aí. E quem tiver interesse também em participar da comunidade da gente, é só falar. E eu que agradeço e todo sucesso aí para vocês. Pronto. Mas se quiser permanecer aí, Patrick, eu vou só encerrar aqui a live do canal. Tranquilo. Eu vou falar com os meninos sobre o seminário da gente.